tenho algumas preocupações, e ando a dizê-lo há muitos anos, na sociedade portuguesa, e não só na sociedade portuguesa. Nós hoje, evidentemente, que vivemos uma crise financeira e uma crise económica, a par de uma crise ética, de uma crise de valores, de uma crise moral, de uma crise de confiança. É evidente que a crise financeira e económica, a crise orçamental, em que, para as políticas orientadoras, quer da Europa, quer de Portugal, as pessoas deixaram de contar, e o que conta é apenas o déficit, e, portanto, o controle do déficit. E, portanto, as pessoas hoje já não são pessoas, são déficit. E, portanto, é o controle do déficit, é aquilo que é determinante e aquilo que, de alguma forma, ilustra o caminho deste país, ilustra o caminho desta Europa, introduziu na sociedade portuguesa, e não só na sociedade portuguesa, mas em toda a Europa, esta crise brutal, financeira e económica, porque, reparem isto, se tudo estivesse bem, nós não pedíamos que a democracia toda estivesse bem, nós não pedíamos que os partidos todos funcionassem bem durante estes anos que já levamos, desde o 25 de Abril até hoje. Os sistemas são todos imperfeitos, não há nenhum sistema perfeito, mas, de facto, o regime democrático é o regime, ainda assim, o melhor que nós temos. Mas o que acontece é que o regime democrático não merecia que o atraiçoassem. Não merecia que fizessem tanto mal à própria democracia. E, portanto, impuseram um regime, uma crise financeira e económica, que vem de quê? Que vem, sobretudo, da grande especulação financeira mundial, que vem, sobretudo, da grande ganância financeira do ponto de vista mundial, e que, obviamente, introduziu mudanças, eu direi mesmo bélicas, de funcionamento das sociedades, impondo um conjunto de sacrifícios, impondo um conjunto de um regime que é completamente desumanizado, com que a dimensão da dignidade da pessoa humana deixou de contar. E depois, quando dizem, bem, mas nós estamos em crise financeira e crise económica, e depois já vou a outra crise. Nós estamos em crise financeira e crise económica. E esta crise foi porque os portugueses, ou se quiserem os outros concidadãos europeus, viveram acima da média. Isto é aviltante. Isto é absolutamente aviltante dizer-lhes. Os portugueses não viveram acima da média. O que houve foi, de facto, uma brutal especulação, uma brutal ganância, em que o setor financeiro capturou completamente o setor político. E, portanto, era interessante hoje, se tudo estivesse mais ou menos a funcionar bem, se calhar nem fazia sentido esta nossa conversa. E, portanto, esta nossa conversa vai fazer sentido, porque, de facto, aquilo que foi imposto às pessoas ultrapassa aquilo que está no limite do minimamente aceitável. Não é aceitável que o setor financeiro não seja o setor que manda, que imponha, que capturou completamente o sistema político. Hoje não se discute política, hoje não se discute ideias, hoje não se discute ideologia. E isto não tem nada a ver, do meu ponto de vista, com esquerda, direita, centro. São questões do ponto de vista ideológico que servem para contextualizar determinadas coisas, mas que hoje estão completamente desbatidas. Hoje o que é importante verificar é os problemas, as dimensões dos problemas, os sacrifícios, porque normalmente nesta crise financeira e nesta crise económica, o que é que se pediu às pessoas? Não se pediu, obrigou-se, violou-se regras fundamentais do direito. Aquilo que eu ensino, por exemplo, aos meus alunos na faculdade. Depois vem a nível do poder político e fazem exatamente o contrário. Ou seja, violou-se direitos adquiridos, mexeu-se nas pensões, mexeu-se nas reformas, congelou-se salários, impôs-se o subsídio disto, o não subsídio de férias, o não subsídio de Natal. Impôs-se, de
forma rígida, draconiana, cortes à vida das pessoas. Corte à vida das pessoas. Sem sequer pensar o dia da manhã dessas pessoas. E, portanto, como nada está para além daquilo que não vivemos num sistema perfeito. Vivemos hoje de uma forma angustiante. Vivemos hoje, de facto, nós já vivemos algumas crises. No tempo em que o governo era o Partido Socialista. Evidentemente que existia moeda. E existia moeda, resolve-se mais ou menos o problema da crise. Resolve-se mais ou menos. Há uma inflação, há a moeda que se põe na rua, há dinheiro que se põe nas pessoas e as pessoas têm dinheiro. E a economia funciona. O que é determinante, do meu ponto de vista, não é o setor financeiro. É a economia. A economia que dita o funcionamento das sociedades, o funcionamento bom ou mau funcionamento dos Estados. E aquela coisa que nos vendem diariamente, que uma empresa qualquer, com uma dimensão média, e se quiser até com uma dimensão grande, pode ir à insolvência. Um banco nunca pode ir à insolvência. Porquê? Porque há aqui um sistema de contaminação do sistema financeiro. É outra falácia. É outro engano. É outra mentira que vendem as pessoas para que sustentem o setor financeiro, porque o setor financeiro é que sustenta hoje a dimensão da política e o funcionamento da política. E, portanto, hoje estamos confrontados com esta realidade. Todas as pessoas hoje têm sacrifícios na sua vida. Vocês hoje vivem sacrifícios. Todos nós hoje vivemos sacrifícios que nos foram impostos. Hoje vêm os nossos filhos partirem. Para outros sítios, à procura de uma melhor vida. Quando a entrada deste país, quando este país entrou na União Europeia, aquilo que diziam era que as pessoas iam, a partir daí, passar a ter uma vida melhor, uma vida com melhores condições, uma vida com mais conforto, etc. O que é que hoje nós temos? É exatamente o oposto disto. Esta crise é uma crise que, perdoem-me o pluralismo da expressão, pontapé aqui, pontapé ali, vai-se andando. Mais dinheiro, menos dinheiro, vai-se sobreviver. Vai sobreviver. Embora, como eu digo, nós vivemos num Estado de Direito que tem princípios. O poder político diz o Estado de Direito, agora suspende-se o Estado de Direito. Não interessa o Estado de Direito agora, rigorosamente, para nada. E então altera regras, princípios que, do ponto de vista do Estado de Direito, era impensável serem alterados. Até, se quiserem, nos impostos. Há um princípio no imposto que é a não retroatividade do imposto. O que é que fizeram? Retroatividade do imposto. Ou seja, subverteram tudo. Em nome de quê? Em nome de um déficit. Em nome de uma Europa, do controle de um déficit de uma Europa que nós hoje não sabemos o que é. Porque toda a Europa está construída de cima para baixo. Quem determina os destinos da Europa são algumas elites que não têm representatividade no povo europeu. O BCE não é eleito. O Parlamento Europeu hoje não tem autoridade, ou tem uma autoridade absolutamente reduzida no espaço europeu. E hoje quem manda nos destinos da Europa são pequenas elites que o povo não foi chamado a pronunciar-se nem a eleger. Portanto, mas esta crise económica e financeira, como eu dizia há pouco, vai-se empurrando, vai-se andando com os sacrifícios todos, nós, a nível das famílias, somos as famílias da zona, as famílias portuguesas, são as famílias da zona euro mais endividadas, com maiores problemas. Porque temos uma Europa desigual, porque temos uma Europa, não a Europa da igualdade, não a Europa da fraternidade, não a Europa dos princípios, mas temos a Europa da ganância, a Europa em que os povos cada vez estão mais pobres e uma oligarquia está cada vez mais rica. Portanto, esta é a realidade que nós temos. E, portanto, todos nós temos que hoje interrogar-nos e temos que parar para pensar se de facto este é o caminho. Como eu digo muitas vezes, quando falo destas coisas, digo, um caminho que nos está indicado é aquela parede.
vamos estatelar-nos todos contra uma parede. Este é o caminho que está indicado. Mas esta crise tem esta dimensão, com estes problemas todos. Quando o Estado impõe este brutal sacrifício que impõe às pessoas, sem saber depois se as pessoas... Porque qualquer família... É verdade que nós vivemos numa sociedade hiperconsumista. É verdade que nós consumimos tudo a propósito de tudo e de nada, com o apelo daquilo que nos vendem todos os dias na comunicação social. É uma realidade. Mas é verdade que a esmagadora maioria das famílias portuguesas fizeram a sua análise, a sua capacidade de investimento, tinham um determinado rendimento e, em função disso, foram organizando a vida. A vida do dia-a-dia, a vida dos seus filhos, a vida escolar, a vida doméstica, a vida comercial. A partir de uma determinada altura, foram espoliados, confiscados de uma parte do seu rendimento. E alguém depois pergunta assim: como é que tu agora vais continuar a cumprir com o pagamento da tua casa? Por exemplo, tens um empréstimo contraído à Banca do Estado, à Caixa de Depósitos ou outro banco. A Caixa de Depósitos, os outros bancos, atenuaram a postura que têm. Se não pagares a casa, execução, piora, despejo, piora, rua. E é isto que acontece hoje em Portugal. Ou seja, se forem ver as famílias portuguesas, hoje, do ponto de vista, por exemplo, das execuções, por falta de pagamento do empréstimo bancário, brutal. Famílias que perdem diariamente as suas casas. Mas perderam não porque deixaram de vontade própria de pagar por a prestação que tinham, mas porque foi assim imposto cortes e, naturalmente, que o dinheiro não chega para tudo. Está para um lado, está para o outro. Está para um lado, está para o outro. E, portanto, isto impunha um Estado de bem, com princípios, introduzisse no sistema mecanismos excepcionais que atenuassem, por exemplo, este flagelo das penhoras das casas para a habitação. Designadamente, analisando a situação das pessoas, verificando as pessoas deixaram de pagar porquê? Porque elas são incumpridoras por natureza? Deixaram de pagar porquê? Porque elas são relapsas no seu pagamento? Ou deixaram de pagar porque lhes foi tirado uma fatia substancial da sua capacidade de rendimento? Se é assim, então o Estado, quem governa, tem que olhar para esta realidade de outra maneira. E por isso é que só faz sentido que apareçam na sociedade portuguesa um conjunto de outras estruturas que pensem este problema, porque aparecer novos partidos, aparecer novos movimentos, aparecer mais do mesmo, não interessa. Não interessa. A par disto, temos uma crise financeira, uma crise de valores, uma crise institucional. Nós hoje, independentemente daquilo que está-se a passar, estão-se a passar coisas gravíssimas neste nosso país. Este país teve uma dimensão histórica brutal. Este país que era o rosto com que a Europa fitava o mundo. Era Portugal, dizia Fernando Pessoa. Este país, hoje, ninguém pode, independentemente de concordarmos ou não concordarmos, os alicerces da estrutura do Estado, os princípios de confiança, a crise de valores, ética, com aquilo que está a passar hoje em Portugal, independentemente do primeiro-ministro ser este ou ser aquele, mas tudo o que está a passar em Portugal deve-nos levar a refletir prudentemente, deve-nos levar a pensar que esta nossa democracia precisa de ser reformada. Esta nossa democracia não é substituída. Não é substituída, é reformada. Precisa de ser repensada. Esta sociedade precisa de ser repensada. Ou seja, nós hoje vivemos, eu atrevo-me a dizer, uma sociedade que, do ponto de vista destes valores, está doente. Perdeu-se a noção de tudo. Mais, perdeu-se a verdade. Perdeu-se a noção de tudo e perdeu-se a verdade. E, portanto, é mais difícil, meus caros amigos, recuperar a dimensão ética, a dimensão moral, a dimensão da confiança,
num Estado e num país do que a crise financeira e a crise económica. E, portanto, hoje nós estamos confrontados com estas duas dimensões de crise. Precisamos de quê? Precisamos, de facto, do novo modelo europeu, em primeiro lugar. Eu não sei, é uma discussão, é preciso fazer. Esta Europa não serve aos povos. Esta Europa tem um déficit democrático. Não serve aos povos. E, portanto, é preciso uma nova reconstrução europeia que passe porque esta ideia de que faz-se a União Europeia, depois faz-se a União Monetária, e tudo isto se decreta em gabinetes, e que tudo corre às mil maravilhas, de facto, é uma coisa absolutamente assustadora. Porque não se cuida das diferenças de Estado para Estado. Não se cuida das assimetrias de Estado para Estado. Não se cuida da memória histórica de cada Estado. Não se cuida das diferenças sociais de cada povo. Não se cuida das culturas diferentes. E quer-se fazer uma Europa à força. A Europa à força não se consegue fazer. É uma Europa contra os povos. E, portanto, só se faz se perceber a diversidade. Se perceber esta diversidade, em que os senhores estão nos gabinetes em Bruxelas e noutros sítios, de facto, não olham para nada desta realidade. E, portanto, nós precisamos, de facto, de um novo olhar sobre a Europa. Precisamos de uma cidadania forte, coesa, sustentável, atenta e que se interroga permanentemente. Nós, infelizmente, temos uma sociedade civil frágil, do ponto de vista da sua capacidade de indignação. E é preciso caminharmos para termos uma sociedade civil mais musculada. Porque a soberania não está no Estado. A soberania está no povo. O povo é que tem a soberania. E, portanto, precisamos de um modelo diferente de cidadania. Precisamos de nos inquietarmos. Porque é o futuro, é o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos, é o futuro dos netos, é o futuro de uma nação que tem uma dimensão histórica enorme no contexto europeu. Portanto, uma nova cidadania. De forma diferente. Porque esta ideia de que se promete às pessoas, se aproveita das pessoas para o momento do voto e depois esquece as pessoas, naturalmente que isto tem de nos levar a todos nós a intolerância. E, portanto, precisamos disto. Mas também precisamos de uma nova concepção, de um novo pensamento. Ou seja, reparem que nós temos, isto nada tem a ver com nenhuma deriva contra os partidos. Os partidos são fundamentais em minha formação. São decisivos em minha formação. O problema é que nós temos sido governados desde 25 de abril até hoje, praticamente pelas mesmas estruturas partidárias. Mas ao ver os problemas dos portugueses, os partidos hoje não são partidos que olhem para as pessoas, que tenham como finalidade resolver o problema das pessoas. Não. Hoje estão fechados neles próprios para resolver problemas deles, das suas clientelas, das suas clientelas e dos seus lobbies. E, portanto, é preciso, das duas uma, estes partidos são reformáveis. É preciso que eles deixem os cidadãos lá entrar. Não é fazer primárias. Fazer primárias e parece que vai tudo no reino do bem, tudo no reino da dinâmica. Não é assim. Não se pode lembrar das pessoas de vez em quando. Tem que se lembrar das pessoas, tem que se lembrar das pessoas diariamente. Portanto, se não são reformáveis, eles devem, nacionalmente, continuar a existir. Então, é preciso que o povo português, que as pessoas se queixem. E pensem se não está chegado o momento de aparecer um novo pensamento político que olhe para estes problemas todos de forma diferente. E só vale a pena um pensamento político que seja mesmo diferente. Que seja mesmo diferente. E tem que ter no seu ADN, na sua carta de princípios, várias coisas. As pessoas em primeiro lugar. O combate à corrupção sem trevas. Repito, o combate à corrupção sem trevas. Doa a quem doer. E, uma coisa que eu defendo há muitos anos,
que é a responsabilidade criminal de quem exerce cargos elétivos. Em Portugal, apenas é possível responsabilizar, porque a Lei 38 é uma brincadeira para crianças. Só é possível responsabilizar por via do voto, de 4 em 4 anos. Não é possível, como aconteceu, por exemplo, na Islândia, colocar, por exemplo, no exercício das funções, alguém que quisesse um cargo, por exemplo, ser responsabilizado criminalmente. O que me interessa a mim, a responsabilidade, obviamente, me interessa naturalmente a responsabilidade eletiva, ganhar ou perder eleições. Mas o que importa para o povo português, se quem, por exemplo, amanhã perde as eleições, vai com o bolso cheio e os portugueses estão com o bolso cada vez mais vazio. Portanto, é preciso pensar isto de outra maneira. E não vale a pena os puristas da democracia dizerem que isto é uma heresia aos princípios democráticos. Porque a democracia só tem sentido se for a responsabilidade do voto. Não. Há aqui muito mais importante de andarem a discutir se o déficit, o limite de déficit devia estar no nosso texto constitucional, era terem coragem para colocar lá a responsabilidade criminal de quem mete a mão na massa, que sacrifica o povo, português, que pede depois sacrifícios ao povo português, porque quando o bolo é farto, nunca se pediu, nunca se chamou o povo português para dividir esse bolo. Só se pede para partilhar e ser solidário nos sacrifícios. E, portanto, isto precisa ser repensado. E, obviamente, estou em crer que está a chegar um momento, e vou terminar, chegar um momento propício, mas a palavra sábia é sempre dos portugueses. Chegar um momento adequado e certo, e julgo que deve ser um momento único na história de Portugal. Se algum partido quiser aparecer com um pensamento novo, bem estruturado, com princípios novos, que tenha estes princípios muito bem assentes, este é o momento histórico do futuro. Se não o fizer agora, dificilmente se tem outra oportunidade de aparecer novos pensamentos que olhem para as pessoas de forma diferente. Muito obrigado.